alegria. Eu também em casa, né? Porque eu também sou César. Meu nome é Rubens César. Então, somos primos de segundo grau, né? Eu acho. Benjamin César era irmão do meu avô. Então, eu carrego essa memória, né? Eu cresci na igreja, primeira igreja presbiteriana de Niterói, ali na Andrade Neves, né? De vez em quando a família, nunca fomos a São Gonçalo. A gente ia à primeira igreja presbiteriana, catedral, ali na Praça Tiradentes, de vez em quando, pastor Amantino Vação. E fomos algumas vezes também, vimos a Copacabana. Pastor, tinha uma voz rouca, pregava como ninguém. Benjamin Moraes. Ali na Nossa Senhora Copacabana? Não é? Então a gente circulou nesse meio e eu estando aqui ouvindo os pastores, é impressionante, me dá vontade de virar pastor também. Né? E pena que já não deu tempo. Né? Eu tenho um tio, filho de vovô, que quando meu avô estava sendo enterrado, fez uma oração forte dizendo que ele não queria ser pastor. E era uma celebração de pastores, que o vovô tinha muita presença na hierarquia da igreja, então foi muito escandaloso aquele discurso do Ben-Hur. Não sei se você lembra do Ben-Hur, se conheceram. Primo de vocês também. E, quer dizer, eu não vou ser pastor. Apesar de todo o desejo de vovô que ele fosse, né? Porque vovô tinha muitas filhas mulheres, até que chegassem 2 homens, de 8, apenas 2 homens, né? E nenhum deles foi ser pastor. Então aí o lado dos primos compensou a falha do meu lado. Eu, em algum momento, eu saí pela vida, viajei bastante por outros apriscos, de modo que eu tenho dificuldade hoje de falar assim como quem fala de dentro e com essa liberdade de vocês de fazer a crítica interna, né? Eu ficaria um pouco constrangido de ser crítico em relação à igreja, por exemplo. Acho que ela vem de dentro e quando vem de dentro ela tem legitimidade. Quando vem de fora começa a ficar estranha. Mas eu aceitei o convite pensando num tema que tem me incomodado bastante já há algum tempo e que oscila entre, para mim, uma coisa assim de total falta de sentido e de outro, uma resistência de consequências gravíssimas. Então, uma coisa que parece uma bobagem tem uma persistência em nosso tempo, em nosso cotidiano, com a dureza do que parece ser uma coisa realmente muito profunda. Vou falar da política de drogas um pouquinho, para provocar exemplos, né, exemplos contemporâneos dessas dificuldades que nós temos em olhar para o outro lado da estrada. Porque é uma proibição legal o consumo de drogas psicotrópicas internacional, foi aprovada em tratado, em convenção das Nações Unidas, em Viena, e está conosco na forma atual da legalidade internacional desde os anos 50. Né? Foi reforçada com uma convenção em 98, em Viena também, quando se anunciou que um mundo sem drogas seria possível. Então, um mundo sem drogas é possível. Esse foi o slogan. Né? E
fizeram ali os representantes dos governos, praticamente todos os governos do planeta, assinaram um contrato, um tratado, que criava um planejamento de 10 anos para, palavras do texto, extirpar a produção de drogas em 10 anos e reduzir radicalmente seu consumo em 10 anos. E então declarou-se uma guerra às drogas. Né? Em 2008, aí dessa vez eu tive o privilégio e o espanto de participar da conferência lá em Viena, em que se discutia uma avaliação do resultado desses 10 anos, né? Em que era evidente para todo mundo que não havia diminuído a produção de drogas. Não é? Ao contrário, havia diferentes cenários. Cenário, por exemplo, nos Estados Unidos, de um leve declínio ao longo do tempo no consumo de algumas drogas. E um aumento também leve de outros tipos de drogas. Um declínio nos preços, ficava mais barato ao longo do tempo, apesar de toda a repressão, da guerra, da luta contra, etc., do dinheiro gasto. Né? O material ficava um pouquinho mais puro, portanto mais potente ao longo do tempo. Então é como se essa guerra toda não tivesse tido impacto nenhum no cenário de consumo de drogas, não é? E da sua produção. Salvo o fato de que, nesse período, cresceu fortemente o poder de grupos criminosos que se apropriaram desse mercado, que era o mercado ilegal, para fazer recursos para a sua atividade criminal. Não é? E que, com os recursos adquiridos aí nesse comércio e com as facilidades que um sistema iníquo social, né, produziu, sobretudo em países como do Sul, né, América Latina, também na África, um pouco na Ásia, algumas regiões da Ásia, conseguiram domínios, não é, pelo fato de que a eles cabe o comércio que continua existindo. Então, adquiriram um poder fora do normal, fora do comum. Não é? E a gente viu, minha geração viu isso crescer, se formar, se constituir, nisso que a gente hoje chama de bandidagem, traficante, etc. Isso, quando eu era garoto, eu fiz o erro de sair de Niterói, eu mudei de Niterói, vim para morar no Rio de Janeiro. E fui morar na Lapa, que era mais baratinho. Um ambiente, eu morria de medo, era adolescente, circular por ali, porque tinha muita prostituta, um pessoal meio esquisito. E tinha um pessoal que fumava maconha. E era assim, cuidado, ele é maconheiro. Mas não tinha nenhuma arma em volta da maconha naquele tempo. Era uma coisa assim, meio que do mundo meio subterrâneo, mas não havia poderes constituídos em torno da maconha. De lá para cá, a gente sabe aqui ao lado, né, Pavãozinho, Cantagalo, no meio do Rio Maravilha, entre Copacabana, Ipanema e Alagoa, né, não tem bairro mais precioso do que esse no Brasil, né, em termos dessa conjunção aí. Domínio de um pessoal vagabundo, que não vale muita coisa em termos de poderes, de grana, de nada, mas mantém e se reproduzem através do tempo. Quantas vezes já tivemos um esforço, né, de lidar com isso, e esse poder se mantém graças a esse comércio ilegal. Então, esse primeiro um tema que aí a gente tentou se mexer em torno disso, e com outras pessoas, outros grupos, a gente formou uma coisa chamada Comissão Brasileira sobre Drogas e Democracia. E juntamos pessoas, tipo assim, coroas, sem nenhum tipo de dependência, entendeu? Ninguém ali é chegado numa substância. Não existe, quer dizer, pessoas realmente
Juiz do Supremo Tribunal de Justiça, gente assim totalmente fora do esquema, mas que acordaram para a ideia de que essa situação é absurda e determina tanta dependência, tanta violência, tanta dificuldade, e criando uma economia paralela, poderes paralelos, né? E que então, juntos, levantaram uma bandeira que é a da descriminalização das drogas, todas as drogas, para que deixem de ser crime, considerado como crime, portanto, saiam do âmbito penal, né? Saiam do âmbito do cuidado da polícia e da justiça penal, da cadeia, e entre no âmbito dos cuidados do ponto de vista humano, espiritual, moral, psicológico, né? Passem a ser objeto de um trabalho mais que tem a ver com a igreja, eu acho, com a escola, com a família, com a cultura, do que com o lado da polícia, etc. Então, essa é a tese dessa comissão, que tem levado essa bandeira aí afora e está, aos pouquinhos, vai conseguindo falar do assunto sem causar tanta estranheza e tanto escândalo, né? Inclusive, vários pastores de lideranças evangélicas assinaram uma carta nesse sentido, levaram ao Congresso Nacional e tal. Ronilson aí, nosso anjo, à frente, né? Então, essa é a causa, é o contexto geral. Dentro desse contexto, 2 ou 3 historinhas. Quantos minutos tem? Beleza. Então, aí passo para as historinhas. Uma é do meu filho. Tem um filho que é meio nervoso, assim, meio inquieto. Puxou uma mistura de, como é normal, do pai e da mãe, né? E tem do bom e do pior. E ele estudava numa escola, a Escola Parque, ali na Gávea, e que é uma escola liberal, uma história bacana, toda cheia, só gente de primeira, assim, intelectuais, tal, economistas. E eles têm um costume de sair em excursão a Tiradentes, quando vai chegando ao final, ali da 4ª série, aos 15 anos mais ou menos, idade do perigo, né, do risco. Eles fazem uma excursão a Tiradentes, né? É tudo, aquela espera custa um pouco caro e tal, mas os pais fazem um esforço para que os seus filhos possam ir a Tiradentes juntos, aprender da história de Tiradentes e tal. Bom, acontece que durante lá o estadia em Tiradentes, um dos professores percebe um cheirinho de maresia num dos quartos, chega ali e sente aquele cheiro de maconha, e alguém fumou maconha. E começa um questionamento. Não sei se lembra dessa história, se ouviram falar. E naquela pressão, um garoto chamado Henrique diz, de fato, eu fumei maconha. Ninguém mais reconhece. Aí depois que Henrique disse que ele havia fumado, 2 outros disseram, a gente também fumou. Estava todo mundo fumando ali, não todos, mas boa parte. Mas somente esses 3, né, tiveram a ousadia de dizer que sim, haviam fumado maconha naquele quarto lá em Tiradentes. Isso gerou uma crise na escola, mais de um mês de debate, pais, alunos, professores, aquela confusão. E a pergunta é, expulsa ou não expulsa? Né? Os 3 alunos. E um debate enorme, e acabaram expulsando. Coisa assim que não fazia o menor sentido. Aí, o meu filho, Tiago, que é meio impertinente, ficou com ódio da escola, ficou com aquela reação, começou a perdeu o ano, e começou a se envolver com um pessoalzinho meio esquisito. A ponto de eu começar a ficar preocupado, ele começar a ficar preocupado também, porque a noia começa a trabalhar na cabeça. Parece que o rapazinho, que era meio que líder do grupo,
o único que me olhava nos olhos lá em casa, que iam lá ficar lá no quarto, né? E tinha um que me olhava. Eu achava estranho aquele, porque os outros fingiam que eu não estava ali, então eu entrava, saía como se eu não existisse. Aquele me olhava. Eu falei, esse cara é interessante. Vinha de saber depois que era ele quem comprava a maconha aqui no Cantagalo. E que começou a fazer problemas aí. O negócio começou a ficar um pouco esquisito. Meu filho, em um certo momento, começa a se confrontar com esse rapaz, esse garoto, que eu descobri que não era garoto, já tinha 25 anos, estava no meio de 15, então era um cara com um jeito assim mais jovem. E isso começou a gerar um problemaço, ele é um medão dentro de casa por causa da maconha, que é proibida, é ilegal, coisa de criminoso. Resultado, exportei meu filho para a Espanha, mandei para Salamanca, para poder se afastar do ambiente, perdeu o ano, segunda vez. E fui visitá-lo em Salamanca, e ele como se estivesse no paraíso, porque a Praça Maior, né, da Universidade de Salamanca é aquele fumacê, e não tem ninguém preocupado com a polícia, com problema nenhum, e o meu filho assim achando que estava... Eu não acredito onde estou. Né? Que negócio é esse? Ele se acalmou aos pouquinhos, voltou com um ano, aprendeu espanhol, mas voltou um ano, assim, mais um ano atrasado na escola. Né? E aí eu combinei com ele, Tiago, já que você gostou de chegar na favela, então tu vai acabar o teu estudo na favela. Aí ele terminou o ensino fundamental aqui no Pavão, no programa do Viva Rio aí de aceleração escolar que a gente tem, e o ensino médio lá no Chapéu, no Leme. No meio da bandidagem, porque para chegar na sala de aula e sair, de vez em quando tinha que se esconder, tinha que deitar no chão, passar pelos caras armados. Quer dizer, ele realmente fez aquele exercício de formação radical, né? Então, ele acabou terminando. Como era um curso acelerado, terminou a tempo, não perdeu o tempo do estudo. Hoje é um advogado bem-sucedido, depois fez finanças também, talvez o único da família que vai ganhar dinheiro na vida. E aos pouquinhos está querendo fazer social também. Então, eu estou feliz da vida porque deu certo. Mas podia não ter dado, por várias razões. Então, é sempre uma graça, eu não sei. A graça é meio absurda, né? A gente nunca entende, não sabe por onde ela vai. Mas o fato é que é uma graça você ver seus filhos adolescentes atravessarem esses riscos todos de uma sociedade que é capaz de uma sandice como essa, de, ao invés de lidar com vício de uma forma próxima, de diálogo, de cuidado, de solidariedade, né? Também de autoridade, mas uma autoridade próxima, prefere agir como se estivesse diante de criminosos armados, e que acaba encontrando como a gente encontra com tanta frequência. Essa é a primeira história. A segunda história é que, de fato, aonde tem um problema social grave em relação às drogas, que a gente encontra, nos grupos, ou pela criminalidade mesmo, organizada, que se apoia nisso, ou em grupos mais fragilizados por várias razões e que acabam praticando o consumo da droga em espaços públicos, se tornam visíveis. E a imagem que formam é escandalosa. É o caso do crack, né, que é uma droga mais radical e que tem esse poder gregário, né, essa capacidade de juntar ali, como nos tempos bíblicos, né, da lepra, né, aquele pessoal que realmente fica assim, a gente tem medo de chegar perto. E a gente está trabalhando com esse pessoal e usando alguns meios que são meios que o sistema de saúde no Brasil oferece, que tem a ver com saúde mental
e álcool e outras drogas, dependências, né? Então, é o psi em relação a álcool e drogas, outras drogas. A gente está trabalhando nessa linha, e uma coisa que a gente está encontrando muito, muito difícil é que o pessoal, os cracudos, o pessoal do crack, por exemplo, aquele pessoal ali da Maré, que ocupou ali na Brasil, né, que criava muito mal-estar, porque eles atravessavam, né, estavam no caminho de chegar no centro da cidade, no caminho da entrada do Rio de Janeiro. Hoje em dia, aquele pessoal está muito próximo da gente, no trabalho que o Barry faz ali no Bom Sucesso e também na Maré. E aí a gente está descobrindo um outro lado da perversidade da nossa sociedade, vou contar rapidinho e termino, que é como eles vivem na rua, se aglomeram em calçadas, em espaços vazios, espaços assim, sem controle, ficam ali, aí começa a se circular, de repente vem um espalha-brasa assim, aí eles saem correndo, se reagrupam em outro lugar. Eles formam o povo da rua, eles são o pessoal da rua. E quem manda na rua, em grande parte da nossa cidade, é a milícia. Não é o espaço do traficante, né, que é confrontado pela polícia. É o espaço da milícia que domina ali o lugar. Mas como isso é tudo muito meticuloso, tem sempre alguém que trabalha com a milícia que também gosta de crack, também é do grupo, né? É tipo assim, um matador do grupo, aquele que é disciplinador, né? Que faz a estica como dizem, da milícia. Eles ficam ali no meio do pessoal, vigiando. E nós estamos com um centro lá em Bom Sucesso, chama um centro de atenção psicossocial, em álcool e outras drogas, que é 24 horas, 7 dias na semana, então é um negócio assim que está sempre aberto. E aconteceu um fenômeno assim, para nós, que não esperávamos, porque o CAPS é supostamente um espaço mais técnico, mais complexo, para pessoas com situações de maior dependência, mais grave, né? Assim, corresponde assim, você vai no clínico geral, depois você vai para um especialista. O CAPS é o especialista, já é um segundo andar de cuidados. Só que, como não tem outros cuidados, a gente com muita preocupação, será que eles vão lá? Será que vão nos procurar? Será que a demanda? O pessoal invadiu o nosso espaço, deixou de ser complexo para ser básico, né? E aí a rua entrou dentro do CAPS, virou um espaço da rua. Então, em vez da gente chegar na rua, é a rua que chegou na gente. E aí, episódios que acontecem. Um rapaz dá um beijo na boca de uma moça. Só lá dentro do nosso espaço. Só que essa moça é namorada do matador, que fica dormindo na rua, na esquina ao lado. Que resolve, então, juntar daqueles cracudos que nos procuram, dos pacientes, formam uma turma para entrar lá dentro do nosso espaço para punir a ousadia do rapaz que beijou a sua namorada. E aí corre lá dentro do serviço e acaba que, isso foi num sábado, no fim de semana mesmo, um dos que estavam envolvidos foi assassinado, né? Por conta desse affair. E nessa confusão, desse tipo de violência, aí aparece o miliciano do bairro, que vai lá e diz, é um absurdo, os senhores têm que acabar com isso, vocês estão trazendo problemas para o nosso bairro. Sobretudo esse negócio de ter mulher aqui dentro. Não podemos mais permitir que os senhores tratem de mulheres. Se botou mulher no meio, vai dar confusão. Eu disse, meu amigo, tem que tratar de todo mundo e tal. Conseguimos nos livrar da ordem da autoridade local e seguimos com os trabalhos.
Então, é um mundo assim, muito complexo, muito difícil, porque esse pessoal tem essa... Estão na fronteira entre psicopatias graves, muitos deles têm problemas, né, graves, psicológicos mesmo, vidas familiares muito desestruturadas, então é difícil você restabelecer uma relação com a família de origem, uma convivência de grupo tumultuada, né? Então vão tendo crianças, vão tendo filhos, vão se desenvolvendo, então aquilo vai ficando assim. Uma regra montada por poderes totalmente alheios à lei, à regra, à moral, ao nosso mundo, né, que a gente gostaria de encontrar, do mundo da democracia. Então isso tudo se mistura nesse ambiente. E pouca gente chega lá. O traficante chega com intimidade, chega a botar na boquinha. Assim, negócio. Eles têm já uma relação que é uma proximidade realmente de fala e de relacionamento, né? Mas tem alguns pastores que chegam, alguns irmãos chegam, até a gente tem encontrado, quem chega ou é a gente, e meio sem saber direito como chegar, porque é tudo muito experimental, a gente tem a tendência a ser muito bonzinho, então isso não funciona também, tem que ter autoridade, tem que saber lidar, é uma arte você fazer, a arte como qualquer pai e mãe sabe, quer dizer, você dizer sim e não ao mesmo tempo, é não, mas é sim para a vida, né? Esse tipo de sutileza na lida é muito complexa e se repete nesse tipo de situação. Então é preciso criar uma utilidade, mas ele te ameaça, puxa uma faca, e aí as pessoas ficam, será que é para valer ou é só, tá fazendo uma crise para dizer que, entendeu, para me testar, né? Então, muito tenso, muito difícil nesse trabalho. E quem a gente tem encontrado que tem capacidade de chegar e ter algum tipo de comunicação que faça sentido é o pessoal das missões, digamos, religiosas, de rua, né, que estão por aí, né? Cristolândia é um exemplo, né, na Central, e há outros, né? Então, eu acho que aí, estou só citando um caso esse assunto de drogas, que chega, ou está em toda a sociedade, né, e que exige uma mudança desde de termos de lei, para abrir o espaço para a gente possa se encontrar com as pessoas e falar dos problemas, ao invés de ficar botando tudo na cadeia, que é um absurdo, não resolve nada, ao contrário. Acordar para essa ignorância que nos foi acometida já no início mesmo, do início do século XX, né, lá na China. Então, essa é uma... A gente olhando para trás algum dia vai dizer, esse pessoal era muito ignorante mesmo, né? Além de ser cruel, não funciona, não resolve nada, atrapalha. Então, desde esse tipo de mudar as leis, mas para isso é preciso mudar consciência, cultura, atitudes. Não é fácil essa mudança, porque a gente está falando com temas muito duros, muito difíceis, que nos assustam, que estão associados com todo tipo de risco, né? Então, é uma mudança importante. Eu acho que enquanto as igrejas não se convenceram que tem que mudar, vai ser muito difícil mudar, porque tem o poder do conservadorismo no Congresso, né, o poder eleitoral das posturas mais conservadoras é muito grande. Então, a nossa Dilma, ela preferiu não falar do assunto na campanha, mesmo antes da campanha, porque já tem problemas em demasia, digamos. Esse tipo de coisa fica para depois. Então, estou terminando. Eu acho que não só na mudança geral da política, mas também, para fazer a mudança na política, é preciso chegar junto, preciso estar perto, senão não tem autoridade para falar, é pura retórica, não é? E aí, realmente, na boa, eu acho que uma participação do mundo cristão, das igrejas, né, é fundamental. Não só das igrejas cristãs, mas elas têm
elas têm o poder da legitimidade, da fala legítima na nossa sociedade. E vai ser muito difícil a gente superar esse desafio se as igrejas não penetrarem mais no tema, superarem os preconceitos fáceis, superficiais, e chegarem mais junto dos temas mais cascudos.